Oi, gente, tudo bem? Bom, quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, né, com Deus. E é o seguinte, muitas das vezes a gente cuida de muitas coisas na nossa vida. É gato, cachorro, papagaio, periquito, é família, né? A gente tem muitas coisas pra gente cuidar, muitas coisas a zelar, né? Eu fico pensando assim, será que hoje a gente tem zelado, cuidado da nossa fé, né? Será que hoje a gente tem assim, nutrido a nossa fé, cuidado da nossa fé, é exatamente essa palavra, né? Zelado mesmo pela nossa fé, porque a gente guarda tantas coisas, cuida de tantas coisas, e a gente não percebe o quão importante é a gente cuidar da nossa fé. Eu afirmo para você que hoje, se eu estou aqui, hoje, se eu ainda estou com Deus, é por conta da fé, porque eu ainda acredito em Deus, e para sempre acreditarei. Que o Senhor me poupe um dia de naufragar na fé. E é sobre isso que eu queria falar hoje. É, muitos de nós, né, falamos que acreditamos em Deus e tal, só que o que me preocupa, gente, é se de fato o Senhor, quando voltar, achar fé na terra. Porque assim, às vezes a gente fala, não, eu acredito em Deus, eu já acreditei em Deus no tempo passado, só que o que me preocupa é hoje. O que me preocupa é quando o Senhor voltar, se ele vai achar fé ou não. Porque talvez eu nem ia falar sobre isso e o Senhor tá me fazendo falar sobre isso, mas é sobre fé que eu falaria, mas eu fico pensando assim, o que me preocupa é hoje o estado da nossa fé. Hoje, como a nossa fé se encontra capenga, acredito meio termo, né? Acredito pouco, sabe? Então, aí às vezes, como eu disse, né? Às vezes a gente fica, não, mas, um tempo atrás eu já acreditei muito em Deus, há um tempo atrás eu tinha tal fé, né? E o que me preocupa, a palavra vai dizer que de uma viúva, né? Que ela tem a sua causa ali, e ela vai sempre num juiz falar, ó, julga minha causa, enfim. E acontece que aquele juiz julga a causa dela, né? Ajuda ela na situação que ela tinha. E aí, no finalzinho, Jesus, ele tá contando essa parábola, essa história, e no final ele vai dizer bem assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Então, assim, hoje, se o Senhor olhar para você e para mim, ele vai achar fé no nosso coração? Né? Hoje, como está o estado da nossa fé? Hoje, será que a nossa fé ainda está sã? Né? Será que hoje a gente ainda tem uma fé sadia, uma fé verdadeira, uma fé em Jesus? Né? Então, hoje, na verdade, eu te faço algumas perguntas, né? Hoje, você tem fé, né? Em quem você tem fé, no que você tem fé? Porque isso vai dizer muito, né? O nosso respeito e vai determinar muitas coisas também na nossa vida, nos nossos dias. Mas, entrando mais a fundo naquilo que eu queria falar, é sobre a questão da nossa fé, né? O acreditar em Jesus. Nós precisamos entender que o que vai sustentar a nossa fé de pé é a nossa boa consciência, é a sã consciência. Nós precisamos, o que vai fazer a nossa fé permanecer até que ele venha? Renovar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Então, assim, o que vai sustentar a minha fé, isso eu vou entrar na palavra para sair um pouquinho daquilo que eu só estou dizendo, mas 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, esse é o dever que eu te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente você foi objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, assim, não basta a gente só acreditar em Deus da boca para fora. Se nós não mantermos a nossa mente todos os dias em dia com a palavra, se todos os dias a gente não se nutrir da palavra de Deus, não, como eu posso usar essa palavra, como eu posso dizer, se todos os dias a gente não se relembrar, sabe, trazer à tona mais uma vez a palavra, né, nós naufragaremos na nossa fé. Né? Então, assim,
precisamos alimentar a nossa fé. É sobre isso que eu venho falar. Sabe, não deixe a sua fé morrer de fome, né? Então, como eu disse no início do vídeo, nós buscamos cuidar de tantas coisas, né? Cuidamos de tantas coisas, mantemos a harmonia de todas as coisas, mas e a sua fé, sabe? E o acreditar em Deus? A gente precisa cuidar disso com todo o nosso coração. Como eu disse, hoje, se eu estou ainda aqui, é porque ainda tenho fé, né? É porque eu ainda tenho fé, sabe? Para estar aqui, a minha fé ainda está em Deus, né? Que permaneça para sempre. Então, mantenha boa consciência. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando daqui, da mente, né? É sobre não só ter vivido ontem com Jesus, mas quando ele vier, ele achar a sua fé de pé, ele te achar de pé, sabe? Ele achar você crendo, sabe? Firmemente nele, te achar são, sabe? Sadio, uma fé sadia, verdadeira. Quando fala de boa consciência, e aí a gente faz o contrário disso, pensa o contrário disso. Se eu não estou com uma boa consciência, logo eu estou inconsciente, isso me diz sobre embriaguez. Então hoje, o que você tem ouvido muito, visto muito, sentido muito? Às vezes, a gente está embriagado demais com as coisas desse mundo. Eu não falo nem de álcool, né? Não falo nem muito dos vícios aí, mas falo sobre informação, sabe? A gente está carregado de tantas coisas, né? De tantas ideologias, de tantas crenças, de tantos valores e princípios, né? Assim, que não condizem com a palavra de Deus. Isso vai embriagando, vai nos embriagando, a gente vai perdendo a boa consciência e vamos naufragando na nossa fé. Então, que hoje você possa parar, pensar, refletir, né? Para o que você tem dado os ouvidos, para quem ou para o que você tem emprestado os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, a sua atenção, e que a gente possa todos os dias, sabe, gente, estar em dia com a palavra de Deus. Porque virão muitos, né? Muitos dizendo várias coisas, virão muitas doutrinas, virão muitas formas de viver a vida, de se levar a vida, e talvez nos fazendo desviar os nossos olhos, né? Daquilo que já foi feito de uma vez por todas, né? Tirar os nossos olhos de Jesus, da sã doutrina, da sã palavra, né? Da sã escritura mesmo. Então, que possamos estar em dia com a palavra de Deus todos os dias, sabe? Para que a nossa fé não venha naufragar. Vão vai ser a gente chega, Jesus voltar e ele falar, poxa vida, eu tava olhando pro seu agora também, né? Porque como eu disse para finalizar o vídeo, né? Para Jesus, não só importa se você já viveu várias experiências com ele, se você já acreditou o suficiente, o que ele quer saber é o agora, né? Se ele voltar, vai achar fé na terra? E eu não pergunto se você tinha fé ontem, tô perguntando agora, né? Como está a sua fé hoje? Então que ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo de a gente zelar pela nossa fé. É ela que é a nossa fé que vai nos fazer estar de pé quando ele voltar. E é isso aí, Deus abençoe, gente. Obrigada, até o próximo vídeo.